Sabe aquele momento em que a vida te joga no fundo do poço e você ainda ouve risos lá de cima? Então, esse era o som que ecoava na minha mente todas as manhãs. Quando eu acordava dentro do meu carro, estacionado atrás de uma academia, 24 horas que me servia de banheiro. Aos 41 anos, tudo o que eu tinha era um Corsa velho, um cobertor fino e uma vergonha que me fazia evitar até o espelho do retrovisor. Há pouco mais de um ano, eu tinha uma vida normal. Trabalhava como gerente comercial numa empresa de planos de saúde. Ganhava relativamente bem. Tinha uma casa simples, mas confortável, e uma família. Até que o mercado virou. A empresa faliu. E junto com o salário, perdi também o casamento. A verdade é que quando o dinheiro foi embora, o respeito da minha esposa foi junto. Em menos de 6 meses, fui expulso de casa, parei de pagar o aluguel, vendi meus poucos móveis e terminei dormindo no banco de trás do meu próprio carro. Nos primeiros dias, ainda me restava dignidade. Tentava manter a aparência. Tomava banho na academia fingindo ser aluno. Usava o Wi-Fi da padaria vizinha para procurar emprego e imprimia currículos em bibliotecas públicas. Mas quando você passa a pedir restos de comida no final da feira, a vergonha começa a ser substituída por sobrevivência. Foi em uma dessas madrugadas, encostado no volante, com fome, frio e um punhado de kiwis recusados no banco ao lado, que eu falei com Deus. Não foi uma oração bonita. Foi um grito, um sussurro desesperado que dizia: se o Senhor ainda me vê, me mostra que ainda tem algo para mim, porque eu não tenho mais nada. No dia seguinte, parado em frente a um hospital público, vi uma senhora sentada na calçada, chorando. Ela segurava uma receita e dizia que não tinha dinheiro para comprar nem metade dos remédios. Por impulso, sentei ao lado dela e perguntei se podia ajudar de alguma forma. Ela disse que precisava de um desconto, uma consulta mais barata, qualquer coisa. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Naquela tarde, anotei todos os nomes de farmácias populares e clínicas de bairro da região. Visitei cada uma delas, perguntando se ofereciam desconto, se faziam parceria, se tinham atendimento social. Nenhuma quis me ouvir. Até que um rapaz me olhou com curiosidade e perguntou: você é de alguma organização não governamental? Foi aí que nasceu a faísca. Não, eu não era de nenhuma organização não governamental. Eu era só um homem quebrado, com uma ideia absurda pulsando no peito. Criar uma rede de atendimento médico acessível, com agendamento rápido, preço justo e que desse prioridade a quem mais precisava. Só que eu não tinha nem onde dormir, quanto mais abrir uma clínica. Mas sabe o que eu ainda tinha? Uma coisa que ninguém mais via em mim: coragem. Aos poucos, comecei a bolar um plano. Usei um celular antigo que ainda funcionava para montar um catálogo improvisado de médicos que atendiam por valores populares. Entrava em grupos do Facebook, comunidades locais e postava: agende sua consulta por R$ 39. Atendimento humano e rápido. Eu vou até você. As mensagens começaram a chegar. No começo, eu ia pessoalmente até a casa das pessoas, buscava os dados, ligava para os médicos e agendava tudo como se fosse uma central. Pegava comissão de R$ 5 por agendamento. E sabe onde era o meu escritório? Dentro do carro, com uma prancheta no colo e um sorriso forçado no rosto. Eu fingia que era uma empresa. Eu era o dono, o atendente, o motoboy e o financeiro. As coisas começaram a andar, lentamente, com dificuldade, com muito não, muita humilhação. Já fui expulso de consultórios, já me chamaram de picareta, já riram da minha roupa amassada, mas também encontrei gente boa. Médicos que me apoiaram, pacientes que me agradeceram com lágrimas. Cada obrigado que eu recebia era como uma moeda invisível que abastecia meu tanque emocional. Um dia, uma moça que eu tinha ajudado me mandou uma mensagem: você devia abrir sua própria clínica. Eu ri. Com que dinheiro? Com que estrutura? Mas aquela frase me perseguiu como uma profecia. Na próxima parte, vou te contar como o homem que dormia no carro conseguiu alugar sua primeira salinha. E como isso quase o afundou de novo. O que me levou a alugar aquela sala não foi coragem, foi desespero. Eu já atendia tanta gente dentro do carro, em filas de farmácia, em calçadas ou por mensagens improvisadas, que comecei a notar que algumas pessoas desistiam por falta de confiança. Afinal, quem confia num consultor de saúde que mora na Mcossa? Encontrei uma salinha num prédio antigo, numa travessa mal iluminada, onde antes funcionava um escritório de contabilidade falido. O aluguel era baixo,
porque ninguém queria aquele ponto esquecido. Peguei todo o dinheiro que tinha juntado nos agendamentos dos últimos 2 meses, pouco mais de R$ 800 menos, e paguei o primeiro mês. O dono nem exigiu fiador, só pediu que eu fizesse um depósito e sumisse rápido, porque a energia já estava prestes a ser cortada. Eu não tinha móveis, nenhuma cadeira, nenhuma mesa, dormia no carro, tomava banho escondido na academia e passava o dia naquele cubículo vazio, com um ventilador emprestado, uma garrafa d'água e um cartaz escrito à mão: consultas populares. Aqui, você é tratado como gente. Preguei na porta com fita adesiva. Nos primeiros 3 dias ninguém apareceu. Na primeira semana, 2 senhores subiram, perguntaram o que era aquilo e desceram rindo. No Dishmudeia. Uma mulher subiu com a filha e disse: você é aquele rapaz que agenda médicos pelo Facebook? Assenti com um nó na garganta. Ela me abraçou e disse: você salvou minha mãe. Vim agendar mais 2 consultas. Foi ali que percebi. Eu não estava vendendo consultas. Eu estava vendendo dignidade. A notícia se espalhou. Um paciente falava para o outro, uma vizinha indicava, um pastor de igreja mencionava no culto, e a salinha vazia começou a encher. Aos poucos, consegui uma mesinha de escritório usada, doada por um dos médicos parceiros, uma impressora quebrada que consertei com vídeos do YouTube, uma cadeira giratória que fazia barulho a cada movimento. Meu consultório era um amontoado de peças salvas do lixo, mas naquele cenário de caos, brotava um milagre. Comecei a criar um sistema de agendamento com planilhas. Organizei por bairros, especialidades e dias da semana. Oferecia retorno gratuito. Entregava lista de exames com preço acessível e negociava diretamente com laboratórios locais. Eu não era médico, mas era o único que ouvia aquelas pessoas. Como seres humanos, coisa que muitos profissionais não faziam mais. Só que o cansaço bateu. Dormir no carro e trabalhar 12 horas por dia numa sala sem ventilação me fez desmaiar no meio de um atendimento. Acordei no chão, com a cabeça latejando e 2 clientes me abanando com um panfleto. Quando recobrei os sentidos, percebi que algo precisava mudar. Foi então que um cliente chamado Seu Hélio, um senhor de 68 anos, diabético e cardíaco menos, me disse a frase que mudou minha vida. Filho, você tem ouro nas mãos, mas está tentando carregar o mundo sozinho. Chegou a hora de montar uma equipe. Eu nem tinha salário. Mesmo assim, convidei uma conhecida que estava desempregada, com experiência em recepção de clínicas. Não tinha como pagar, mas ofereci uma sociedade simbólica. Se desse certo, ela teria uma porcentagem. Ela topou. Trouxe organização, padronização e até me convenceu a usar jaleco mesmo sem ser médico para passar mais credibilidade. Com ela, a pequena Clínica Poplar ganhou cara de empresa. Criamos um nome simples, Vida Direta. O boca a boca se intensificou. Fui atrás de uma segunda sala, depois uma terceira. Em menos de 6 meses, éramos 4 pessoas dividindo tarefas, atendendo mais de 40 pacientes por semana. Mas foi aí que veio o baque. Um consultório tradicional, daqueles caros enfeitados, entrou com denúncia dizendo que eu praticava exercício ilegal da medicina. A vigilância sanitária bateu. A porta. Fui tratado como criminoso. Tive que provar com documentos, com testemunhos e até com vídeos que eu apenas fazia agendamentos, intermediava atendimentos e que nenhum procedimento médico era realizado no local. Foram dias de angústia, medo de perder tudo que mal tinha começado. No fim, consegui regularizar tudo com a ajuda de um advogado da igreja que se comoveu com meu caso. E foi essa ameaça que me fez dar o passo seguinte: formalizar minha empresa, de verdade. Com CNPJ em mãos, comecei a bater em portas maiores. Fui em cooperativas médicas, clínicas de imagem, laboratórios e convidei para parcerias oficiais. Fui ignorado em 90% delas, mas bastou uma abrir a porta. Uma clínica de ultrassonografia aceitou fazer parceria, colocou meu nome no panfleto deles e, em troca, eu levava pacientes toda semana. Isso me deu legitimidade. E foi aí que um grupo de investidores sociais me notou. Ele chegou atrasado, tinha pressa no olhar, roupa cara e um perfume que parecia ter sido feito sob encomenda. Chamava-se Davi e era um dos sócios de um grupo de impacto social que investia em ideias que mudam vidas de verdade. Foi de uma das médicas parceiras que viu meu esforço e disse que valia a pena conhecê-lo. Marcamos um encontro numa padaria simples.
Eu tremia como se fosse uma entrevista de emprego. Abri meu notebook antigo e mostrei os números da clínica. Consultas semanais, crescimento mês a mês, feedback dos pacientes. Falei com a alma. Não usei nenhum jargão bonito. Só contei a verdade quando terminei. Ele ficou em silêncio por quase um minuto. Depois pegou um guardanapo, desenhou um triângulo com 3 pontas: acesso, humanização, escalabilidade. Apontou para mim e disse: "Você tem as 2 primeiras. Eu posso te dar a terceira." Achei que era brincadeira, mas ele não estava sorrindo. Na semana seguinte, Davi apareceu na clínica. Conheceu minha equipe, viu a salinha apertada, falou com os pacientes na fila e anotou tudo. Depois me chamou para conversar em particular. "Você pode continuar crescendo do seu jeito e talvez em 5 anos atender 1000 pessoas por mês. Ou pode aceitar minha proposta e fazer isso em 6 meses. Ele queria entrar como sócio investidor. No começo, fiquei receoso. A última coisa que eu queria era entregar minha ideia para o engravatado que só visse números. Mas Davi não era isso. Ele falava de saúde como missão. Me mostrou dados, exemplos de negócios sociais que cresceram sem perder a essência. E, o mais importante, me ofereceu liberdade total para manter o propósito original. Fechamos o acordo ali mesmo, sem contrato formal, sem advogado. Apenas 2 assinaturas num guardanapo e um aperto de mão. A primeira regra que impus foi clara: nenhum paciente pode ser tratado como um número. Ele aceitou sem hesitar. Com um aporte inicial, alugamos um espaço maior. Uma clínica de verdade, com recepção, consultórios, sala de exames e até um pequeno auditório para palestras sobre prevenção e bem-estar. O nome continuava o mesmo: Vida Direta, mas agora tinha estrutura. Contratamos mais médicos, incluímos especialidades novas, implantamos um sistema digital de agendamento e prontuário. Cada pessoa que entrava ali era recebida com um sorriso, café na recepção e, acima de tudo, respeito. Criamos um modelo onde parte dos lucros era reinvestida para custear atendimentos gratuitos. Era um ciclo. Quem podia pagar, ajudava quem não podia. E então veio o momento que eu nunca imaginei viver. Fui convidado para dar uma palestra numa universidade particular. Tema: empreendedorismo social e propósito. Quando entrei no auditório, vi dezenas de estudantes olhando para mim como se eu fosse um CEO famoso. Eu, que poucos anos antes dormia dentro de um carro com medo da polícia bater no vidro, na plateia, entre tantas pessoas, uma me chamou a atenção. Era meu antigo chefe, o mesmo que me demitiu quando a empresa faliu. O mesmo que disse que talvez eu devesse mudar de área, porque não tinha mais idade para tentar de novo. Ao final da palestra, ele veio até mim e disse: "Você provou que eu estava errado." E eu nunca fiquei tão feliz por isso. A emoção foi tanta que quase não consegui responder, mas respirei fundo, sorri e agradeci. Não por arrogância, mas porque finalmente eu estava em paz com tudo o que passei. Cada humilhação, cada noite no banco traseiro, cada não que levei. Tudo fazia sentido agora. Só que ainda faltava algo, uma última ferida que eu ainda não tinha tocado. Meu pai, eu não falava com ele há mais de 10 anos. Brigamos por orgulho, por caminhos diferentes, por mágoas acumuladas. Ele nunca aprovou minhas escolhas. Sempre dizia que eu era bom demais para ganhar pouco, mas teimoso demais para subir na vida. Quando soube que eu estava morando no carro, me mandou uma mensagem fria: "Você escolheu esse caminho. Agora, again." Mesmo depois de tudo que conquistei, aquela frase doía como um espinho preso no coração. Mas algo dentro de mim dizia: era hora de perdoar. Era hora de encerrar ciclos. Fiquei parado em frente ao portão por quase 20 minutos. O mesmo portão velho, rangendo ao menor vento, que um dia eu fechei com raiva, jurando que não voltaria mais. Mas ali estava eu, 12 anos mais velho, com a alma pesada e o coração batendo como se tivesse voltado aos meus 17. Toquei a campainha. Uma vez, 2, nada. Na terceira tentativa, ouvi passos lentos e reconheci aquele som antes mesmo de vê-lo. A porta se abriu. O tempo o havia dobrado. Cabelos mais brancos, olhar mais miúdo. Mas era ele, meu pai. Nos encaramos por longos segundos. Nenhuma palavra. Ele só olhou bem fundo nos meus olhos e disse: "Você está bem." Assenti. "Fiquei sabendo do que você fez. Orgulho. Muito." E foi, isso eu, desabei. Chorei ali mesmo.
como uma criança que reencontra o colo que julgava perdido. E ele me abraçou como nunca havia feito antes. Não foi um abraço longo, nem dramático. Foi firme, verdadeiro, carregado de tudo o que nunca dissemos. Conversamos por horas sobre tudo. Sabra, nada. Ele pediu desculpas. Falei da clínica, da equipe, das parcerias, das pessoas que estavam sendo cuidadas por causa de uma ideia que nasceu do desespero. Ele ouviu calado e no final apenas disse: agora sim, filho, você construiu algo que ninguém pode tirar. Na semana seguinte, convidei ele para conhecer a unidade central da Vida Direta. Mostrei cada canto, a sala de espera com fila organizada, as mães com crianças no colo, os idosos que sorriam ao serem chamados pelo nome, os profissionais que cumprimentavam, os pacientes com gentileza como se fossem família. Aquilo não era só uma clínica, era um milagre coletivo. Ele caminhava devagar pelos corredores e, em certo momento, encostou a mão na parede e murmurou: se sua mãe tivesse visto isso, minha mãe faleceu quando eu ainda era jovem. Sempre sonhou em ser enfermeira, mas nunca conseguiu. Acho que no fundo meu trabalho era uma extensão do que ela queria ter feito. Cuidar, amar, através do serviço. Dar dignidade a quem a vida tinha deixado de lado. Com o tempo, a Vida Direta virou referência. Expandimos para outras cidades. Criamos unidades móveis que atendiam em comunidades. Desenvolvemos programas de acompanhamento preventivo e cursos gratuitos. Nossa missão não era competir com grandes hospitais, mas alcançar quem nunca se sentiu visto. Hoje, mais de 1.200 pessoas trabalham conosco. E sabe qual é a parte mais bonita? Muitos deles foram meus primeiros pacientes. Gente que atendi com agendamento improvisado, que depois quis fazer parte daquilo. Ajudar outros como foram ajudados. Gente que entende a dor do outro, não por empatia, mas por experiência. Outro dia, me sentei na última fileira da nova unidade que abrimos no interior de Minas. Fiquei observando de longe o atendimento, os sorrisos, as conversas. Ninguém me reconheceu naquele momento. E isso foi maravilhoso, porque não se trata mais de mim, trata-se da missão. Mas se você chegou até aqui, é porque talvez esteja passando por um momento difícil. Talvez esteja, agora mesmo, dentro de um Corsa invisível, tentando sobreviver sem ser notado. Talvez ache que passou da idade de recomeçar, que já é tarde, que já tentou tudo. Eu te digo com tudo que vivi. Não é tarde. E é só o começo. Você não precisa ter tudo resolvido. Só precisa de uma faísca, uma ideia, um gesto de coragem e fé. Porque Deus ainda escreve histórias com gente comum. Gente quebrada. Gente que, como eu, já gritou no escuro por socorro. E se minha história te inspirou de alguma forma, se tocou em algo aí dentro, eu te convido a fazer parte disso. Não só assistindo, mas compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal. Isso ajuda mais do que você imagina. E se quiser ir além, você pode apoiar esse projeto clicando no botão Super Obrigado aqui embaixo. Sua doação permite que a gente continue produzindo essas histórias que alcançam e transformam. Porque cada recomeço merece ser contado. E o próximo pode ser o seu.